dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora desse evento para participar dessa mesa redonda e compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, da experiência que eu obtive no curso de mestrado de Metrologia e Qualidade no Inmetro. Então, como a Thelma já relatou aqui que ela tem um namoro antigo com o Inmetro, meu namoro é bem recente. De 2011, né, quando eu ingressei no mestrado, e eu acho que, como o Nelson também já colocou, até hoje, né, está sendo muito produtivo esse contato com o Inmetro, da fonoaudiologia dentro do Inmetro, através de ensaios e trabalhos que nós temos feito de 2011 para cá juntos, né? E a ideia é passar um pouquinho desses conhecimentos, desses trabalhos e trabalhar um pouquinho com vocês a questão de conscientização. Então, acho que tanto o Nelson quanto a Thelma já falaram bastante sobre o assunto. Eu vou tentar resumir, fazer um apanhado geral das palestras que já foram apresentadas. E, na verdade, eu intitulei essa palestra de aspectos gerais sobre calibração e a importância do diagnóstico audiológico. O Nelson trouxe já o conceito de metrologia, né, e eu quis só ilustrar para vocês o vocabulário internacional de metrologia, tá, que ele está disponibilizado nesse site. Vocês podem baixar gratuitamente o PDF, tá? Então é interessante porque esse vocabulário internacional de metrologia, ele é como se fosse um dicionário para nós profissionais, né? Então cada conceito que está dentro do VIN, ele tem lá a sua aplicação. Então, com relação à metrologia, né, o VIN, ele cita que a metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. E ele coloca que engloba aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. Então, eu acho que aqui fica muito claro a questão de que... acho que fica muito clara a questão do campo de aplicação que engloba também a audiologia. Quando eu iniciei o curso de mestrado no Inmetro, todo mundo me perguntava assim, o que uma fonoaudióloga está fazendo no Inmetro? O Inmetro é medição, é medida, o que a fono está fazendo lá? E às vezes as pessoas se esqueciam, a gente mede a audição o tempo inteiro num exame audiométrico, ou qualquer que seja a avaliação auditiva utilizada. O conceito de calibração, também como o Nelson já passou, esse é um conceito do VIN, tá? Então ele fala que é uma operação que estabelece relação entre valores, como a Thelma já falou. Então a calibração, ela compara um valor encontrado no seu instrumento com valores de referência em normas internacionais. Então, basicamente, o conceito de calibração é o que a Thelma já falou inicialmente, essa comparação, e também entra a questão de incerteza de medição desse instrumento que é calibrado. E aí eu tentei fazer uma correlação aqui da metrologia com a audiologia, né? Pensar o quê? Medições em audiologia. O que a gente faz atualmente? A gente faz uma análise quantitativa e qualitativa da audição, dependendo do tipo de exame que vamos submeter o nosso paciente. Quando a gente trabalha em certeza de medição, que é um conceito muito explorado no Inmetro, eu inicialmente ia fazer minha dissertação de mestrado em outro tema, mas por conta da revisão da norma ISO 82531, que a Thelma já citou, ela foi revisada em 2010, o meu orientador sugeriu que a gente fizesse um estudo sobre incerteza de medição na audiometria. E como que seria essa aplicação prática de incerteza de medição na audiometria? É pensar que o nosso exame audiométrico ele sofre influência de diferentes variáveis. Então, para quem já trabalha na área de audiologia, pensar que o exame audiométrico ele sofre influência da cooperação do paciente, da experiência do examinador, da colocação desse fone no paciente, a questão do ruído na sala de exame pode mascarar o limiar do paciente.
Então, isso tudo pode ser considerado parâmetros de influência no exame de áudio e que no Inmetro a gente trabalha muito com a questão de incerteza de medição. Então, isso tudo seriam parâmetros que poderiam influenciar e estariam ligados diretamente à incerteza de medição. Também a gente escuta muito no Inmetro, né, a questão de instrumentação. Então, trazendo isso para a audiologia, né, se a gente pensar na nossa audiometria, o nosso instrumento de medição é o nosso audiômetro, né? E para que a gente faça uma audiometria, minimamente a gente tem que começar com o quê? Com o nosso instrumento. Então, ele é a base da nossa medição. E a calibração é uma forma da gente assegurar com que os resultados desse equipamento sejam confiáveis para que o nosso diagnóstico audiológico realmente represente aquele limiar que nós esperamos daquele paciente. Então é muito importante que a gente realmente dê o devido valor à calibração por conta de ser a base do nosso exame audiométrico. Nós tivemos algumas discussões lá no Rio, né, com relação a esse tema, e aí foram apontadas questões, mas você tem que levar em consideração que o que vai alterar um laudo não é só a calibração, tem o examinador, tem o ruído, tem a cooperação do sujeito, tipo de fone. Mas, na verdade, a base é o equipamento. Você começa com ele. Sem ele, a gente não consegue fazer o exame audiométrico. Eu acho que aqui todo mundo já comentou, né, a questão da ISO. A gente tem esse organismo internacional, que ela é a maior desenvolvedora de normas de padronização voluntária em todo o mundo, tá? Então, a ISO ela foi fundada em 1947 e todas as normas elas são desenvolvidas através de um consenso global, tá? Então, existem países membros da ISO, que são 117 países, dentre eles o Brasil faz parte dessa organização internacional. E aqui no Brasil, como o Nelson e a Thelma já comentaram, a nossa representação é através da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Nelson tinha comentado, né, que ele sempre traz um slide sobre as normas, né? Então, dessa vez eu que trouxe o resumo, né, uma parte básica, só para a gente ver, eu vou até utilizar uma palavra que ele já falou em algumas palestras, né, um slide poluído visualmente, mas ele reflete a preocupação internacional sobre normalização. Então a gente tem uma família de normas ISO, a 389, que ela é uma família de normas só sobre o zero de referência de calibração de equipamentos audiométricos. Então vocês vejam aqui que são 9 partes e que existe realmente essa preocupação em normalizar para que a calibração realmente seja feita de forma adequada e principalmente que ela possa ser comparada internacionalmente. Então, todo o critério descrito em norma, quando aplicado, ele tem o seu valor de troca entre países. Então, se eu calibro aqui no Brasil, seguindo essa família ISO, eu posso comparar meu equipamento com qualquer outro país que também utiliza esse grupo de normas. Ainda na ISO, a gente tem essa família, a ISO 8253, que ela é uma família sobre métodos de testes audiométricos, que ela é dividida em 3 partes. A parte 1, que é a parte de metodologia para audiometria tonal por via aérea e óssea, como a Thelma já tinha explicado. Então, é uma norma que ela diz o que o fonoaudiólogo deve seguir para fazer um exame audiométrico. Desde a parte de triagem auditiva até a questão de mascaramento e, atualmente, a revisão de 2010 fez a introdução do anexo A sobre incerteza de medição no exame audiométrico. Então, acho que quando o grupo GT3 voltar a fazer essa tradução de normas, a gente vai ter um grande desafio em estudar a questão de incerteza de medição, já que faz parte da nova revisão da ISO 82531. A gente também tem a parte 2, que fala sobre a questão de campo livre, tá? E a parte 3 sobre a audiometria vocal. Então, nós temos 3
normas aqui muito importantes para nós fonoaudiólogos que atuamos com a parte de audiometria. E aqui eu vou passar muito rápido, mas só para a gente, para levantar assim, a questão da conscientização, que na audiologia ocupacional, eu acho que também sou da mesma opinião que a Thelma, a audiologia ocupacional e a audiologia clínica, elas têm que ter o mesmo peso, elas não são diferentes, tá? Então tudo que é utilizado para um, a gente tem que utilizar para o outro. E como já foi dito também pelo Nelson, as normas, elas têm caráter voluntário, tá? Então toda norma, ela tem caráter voluntário, mas quando ela é citada num documento nacional, como regra, né, como é o caso da NR7, a norma ISO 82531 ela passa a ser compulsória, ela é obrigatória porque está referenciada no documento do Ministério do Trabalho e Emprego. Então eu vou passar bem rapidinho aqui, só para curiosidade, que eu creio que as pessoas já devam conhecer esse texto, né, o texto do anexo 142 da NR7, em que o item 324 fala sobre a ISO 82531. Então, quando a gente discute norma, a gente está discutindo uma realidade brasileira, isso está dentro da nossa legislação brasileira. Então, ninguém está inventando nada, ninguém está impondo, tem que saber norma, ou então, as pessoas estão inventando o que fazer. Não, na verdade, existe essa normativa dentro da NR7. E dentro da NR7, como vocês viram, ela cita a ISO 82531 com relação à calibração. Então a gente realmente tem que ter muito cuidado com a calibração do nosso instrumento. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar dentro da ISO o que a ISO fala sobre calibração. Porque a NR7 refere a ISO, mas na verdade não diz o que a ISO fala. Então, a ISO, ela cita, né, aquela família de normas da 389, do item 42 e 43, eu fiz uma tradução do item, tá? E também ela cita a norma IEC 606451, que é uma norma só sobre a especificação técnica do equipamento de audiometria. Ainda na ISO, né, ela fala sobre quais tipos de testes que devem ser realizados numa calibração do audiômetro. Então ela faz uma sequência de 6 testes: frequências de sinais, níveis de pressão sonora de fone de ouvido, níveis de força vibratória do vibrador acústico, nível de mascaramento, passos do atenuador e teste de distorção harmônica. Acho que foi Thelma, né, que comentou sobre a questão da nossa resolução da 365. A 365, ela basicamente seguiu exatamente o que está na ISO 82531. Se a gente pegar o texto da resolução, ela descreve esse passo a passo dos testes que devem ser realizados na calibração. E ainda na ISO, né, ela cita alguns instrumentos que devem ser utilizados para calibração, como o Nelson já colocou. Então ela descreve todos os instrumentos que devem ter quando se realiza a calibração. Medidor de nível de pressão sonora, filtros de bando de terços de oitavo, o acoplador acústico, que é conhecido como ouvido artificial, o acoplador mecânico, conhecido como mastóide artificial, contador de frequência digital, um osciloscópio e um termômetro para checagem da temperatura de 23 graus para o acoplador mecânico, para mastóide artificial. Então, isso está dentro da ISO, e lembrando novamente que isso a gente deve seguir para atender a NR7, da parte de audiologia ocupacional. E se pensarmos que a audiologia ocupacional não é diferente da audioclínica, a gente também vai seguir essa mesma sequência para a audioclínica também. Ainda na NR7, o item 3.6.1 novamente refere a ISO 82531. Então ela coloca lá que o exame audiométrico ele deve ser realizado em cabina audiométrica cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos da ISO 82531. E mais uma vez a gente fica sem saber quais são esses níveis máximos de ruído permitido. Então eu trouxe para vocês, não sei se dá para ver, acho que ficou pequenininho, mas esses são os valores de nível máximo de pressão sonora para a via aérea.
Então a gente, na frequência de 500 Hz, deveria ter no máximo 18 dB de ruído interno. E na via óssea, existe essa outra tabela em que o nível máximo em 4.000 Hz deve ser 2 dB. Então esse é o atendimento da norma ISO que está citada dentro da NR7. E aí falar um pouquinho agora da IEC, que também Nelson e Thelma já comentaram, tá? Então ela também é uma desenvolvedora de normas de padronização voluntária sobre a parte de elétrica e eletrônica, fundada desde 1906. Também tem vários países membros, dentre eles o Brasil faz parte, também com a representação através da ABNT. E aí dentro da IEC, quais a família de norma que interessa para nós fonoaudiólogos? A família 60645, que descreve os equipamentos audiométricos. Tá? Então, conforme o Nelson já falou, existe norma para equipamentos de audiometria de fala, de teste de curta duração, audiometria de altas frequências, de imitanciometria, emissões autoacústicas e vera. Tá? Então, tudo isso está descrito em norma, são normas internacionais. Então, qualquer país que adote a normativa vai falar a mesma linguagem. Isso é muito importante para a questão de comparação de resultados e de desempenho de equipamento. E eu trouxe para vocês também esse site, né? Existe a Sociedade Internacional de Audiologia, que é a ISA, tá? Então vocês podem entrar na internet no portal da ISA. E eu trouxe a ISA como curiosidade, porque a Academia Brasileira de Audiologia, ela é membro da ISA. Então existe essa preocupação internacional com as normativas. E a própria ISA, ela trabalha muito essa questão de referência de normas internacionais. Isso aqui é um print da tela, tá? Então qualquer um de vocês consegue acessar essa tela. E dentro desse site da ISA, vocês vão ver, ó, a família 389, que eles colocam como relevante para a fonoaudiologia, a família ISO 82531 e a família IEC 60645. Então, tudo isso que eu falei para vocês, na verdade, tem um referencial teórico, tem um referencial internacional de uma sociedade reconhecida internacionalmente, que tanto a Academia Brasileira quanto a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia são são entidades membros da ISA. E aí eu vou trazer um pouquinho para a gente resumir aqui, né, como é que está o cenário atual dessa prestação de serviço no país com relação à calibração de audiómetros. Atualmente, né, a gente só conta com 2 laboratórios acreditados pelo Inmetro em todo o país. Esses 2 laboratórios estão localizados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Rio de Janeiro não é nem na capital, é em Macaé, é mais no interior. E São Paulo também não é na capital, é São Caetano do Sul. Tá? E laboratórios não acreditados, porque hoje a nossa resolução 365 ela diz que o fonoaudiólogo pode optar em fazer o serviço de calibração tanto na rede brasileira de calibração, que é a NBC, ou laboratórios que tenham padrões rastreados, conforme o Nelson explicou. Então, esses laboratórios eu chamei de não acreditados, né, que não fazem parte da rede. Na verdade, não existe assim, nenhum tipo de fiscalização ou controle dessas empresas. Então, eles não fazem parte do Inmetro. Essa fiscalização e controle não fica a cargo do Inmetro. Tá? Então, eu também trouxe aqui para vocês, isso aqui é a página do Inmetro com relação a laboratórios acreditados. Então, dentro do site do Inmetro, vocês conseguem fazer essa pesquisa conforme o Nelson indicou. Tá? Então, atualmente, os 2 laboratórios acreditados para calibração são esses 2. Tá? E é interessante que, se você clicar nessa lupa, você consegue o endereço, o telefone e o e-mail do responsável do laboratório. Então, é importante a gente dar essa dica de como pesquisar, porque vocês conseguem entrar em contato direto com o laboratório. Isso aqui o Nelson já falou, a questão do selo, né, das entidades que são acreditadas, elas têm esse selo azul. Esses laboratórios acreditados, eles têm a sua competência técnica avaliada através de uma norma,
uma NBR ISO IEC a 17025, que ela trata sobre requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Então, todo laboratório acreditado, ele passa por uma auditoria dessa norma, da 17025. Normalmente você tem uma garantia do serviço prestado, minimizando erros, não quer dizer que o laboratório acreditado nunca erra, tá? Mas a gente minimiza esses erros por conta dessas auditorias constantes que o Nelson já falou. Então esse laboratório ele sofre auditorias do Inmetro, são periódicas e o tempo inteiro esse laboratório está sob monitoramento do Inmetro. E isso para a gente, fonoaudiólogo, traz o quê? Uma maior confiança nas respostas do nosso equipamento. Eu posso fazer uma audiometria com maior segurança e tentar garantir que realmente o limiar daquele paciente avaliado seja o que está proposto no resultado audiométrico. Eu trouxe aqui, só por curiosidade, um certificado de calibração, tá? Isso aqui a Thelma falou, questão de calibração, você calibra, não quer dizer que seu equipamento esteja pronto para uso, tá? Então, esse certificado, como é meu, eu coloquei aqui inicialmente, isso aqui acho que foi em 2012, que foi a primeira vez que eu calibrei o equipamento no laboratório acreditado. Então, assim, para vocês verem, aqui em vermelho são os desacordos do meu equipamento. Eu estou trazendo aqui uma realidade, tá? Meu equipamento não era calibrado em laboratório acreditado antes de 2012, mas depois que eu entrei para o Inmetro, eu vi a necessidade de realmente calibrar em laboratório acreditado. Então ele vinha de uma série de calibrações de laboratórios não acreditados, e aí ele tinha desacordos em 250 Hz, se eu não me engano aqui é 2.000 e 4.000 Hz. Isso no fone direito e aqui no fone esquerdo, ele também tinha 3 desacordos. Se eu não me engano aqui um dos valores é 7.8, então ele estava com um desvio muito grande. Se a gente for pensar em termos de laudo audiométrico, né, 5 dB já faz diferença para a gente, né? De 25 para 30, sai de normalidade, chega para perda de audição. E na via óssea também ele tinha desvios, tá? Esse que está em vermelhinho é um D de desacordo com a norma 60645. E aí ele passou por um ajuste, e aí é feita uma nova calibração depois do ajuste. Então o meu equipamento tinha erros, e aí sim, eu vou procurar fazer o ajuste para que eu, fonoaudiólogo, não precise fazer esse desconto na hora do limiar auditivo. Tá? E aí depois do ajuste, a gente já tem lá tudo em acordo, tanto no fone direito, esquerdo e na via óssea. Tá? Então, na verdade, quando você calibra, você tem que avaliar o seu certificado de calibração. Ele está atendendo ou não, se não atender, fazer o devido ajuste. Tá? E eu trouxe dados também de algumas pesquisas, né, que já fizemos junto com o Inmetro. Nós verificamos que pelo menos 53% dos audiômetros que vieram de laboratórios não acreditados apresentavam desvio. Tá? Isso foi do ano de 99 até 2013. Então, mais ou menos metade dos audiômetros que chegaram pela primeira vez para calibrar ou na RBC ou no Inmetro apresentavam desvios, como era o caso do meu equipamento. A gente fez uma avaliação técnica de quanto era esse desvio, tá? Então a gente encontrou erro de até 20 dB no fone esquerdo, na frequência de 4.000 Hz. Lembrar que isso para audiologia ocupacional é um impacto muito grande na questão do desencadeamento e agravamento, né? E de 17 dB no fone direito, também é um valor muito acima do esperado. Fizemos análise também de erros no vibrador ósseo, na via óssea, encontramos erros de até 25 dB, tá? Na frequência de 500 Hz e de 18 dB em 4.000 Hz. Novamente, pensar em audiologia ocupacional é um impacto muito grande que a gente tem 18 dB em 4.000. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho feito o exame, está dando um gap lá dentro da via aérea óssea, tudo neurosensorial, e chega ali em uma frequência, ele se torna mista. Será que realmente é uma mista? Ou será que é um erro sistemático do equipamento? Tá? Também fizemos uma pesquisa sobre a procura do serviço acreditado no período de 2000 a 2012, né, em 12 anos. A gente fez um levantamento de somente 190 calibrações.
Isso dá uma média de 15 calibrações por ano, tá? Então, assim, a procura ainda é pequena por parte do profissional de fonoaudiólogo. E mais recentemente a gente fez uma pesquisa, né, como o Nelson falou, existe uma instrumentação mínima para a gente fazer essa calibração do audiômetro, e uma delas é o uso da mastóide artificial. Então todo mundo que tem um audiômetro, que tenha via aérea e via óssea, basicamente o prestador de serviço tem que ter a mastóide artificial calibrada anualmente e obrigatoriamente no Inmetro. Então, o representante que faz a calibração do seu equipamento, ele tem que levar a mastóide artificial para calibrar o Inmetro anualmente, tá? Ela é a referência para a calibração do nosso vibrador ósseo, modelo B71, tá? Essa mastóide ela tem que ser utilizada na temperatura de 23 graus com a incerteza de 1 grau, tá? Então, basicamente, você tem que ter aí um ambiente ideal e adequado para a mastóide artificial para que ela não produza erros por conta de aquecimento. Eu sou do Rio de Janeiro, então imagina alguém pegar uma mastóide artificial, colocar no carro, deixar estacionado 50 graus dentro do carro e sai com a mastóide e vai calibrar o equipamento no meu consultório. Eu posso estar induzindo a um erro sistemático na hora de calibrar. Então, tomar cuidado com a temperatura, que a própria ISO 82531 também coloca. E o tempo inteiro, a gente comparar com os limites de tolerância da IEC 6065451. E aí a gente fez a última pesquisa, né, sobre essa mastóide artificial. Quantos estados hoje no país têm uma mastóide artificial calibrada? A gente atualmente tem 6 estados em todo o país, né? Então são empresas que têm a sua mastóide calibrada hoje no país. Então uma está no estado do Ceará, outro estado, são quantos? 4 em Minas Gerais, 9 empresas em São Paulo, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Então assim, a gente tem esse panorama hoje de empresas que têm a mastóide calibrada e que seria uma referência para o cumprimento da resolução 365 que diz respeito a laboratórios rastreados. Então esses laboratórios aqui atenderiam a nossa resolução porque eles têm seu padrão rastreado, no caso a mastóide artificial. E aí fechar assim, com algumas reflexões e propostas, né? Pensar que existe uma base normativa internacional forte, que existe a preocupação internacional de diversos países com relação à padronização, que através da padronização a gente consegue fazer comparações, até mesmo para pesquisas científicas, né? Então, se você tem um instituto que trabalha com equipamento calibrado, o ambiente monitorado sobre a questão do brilho ambiental, isso vai fazer uma diferença quando você compara com outro lugar que não tem o equipamento e não atende ruído. Então é importante a gente pensar nessa base normativa internacional. É importante que a gente faça essa internalização das normas ISO e EC através do trabalho junto à BNT, para que a gente crie normas NBR. Ou normas somente NBR, que é quando a gente adapta a norma à nossa realidade, ou uma NBR ISO, que é quando é feita a tradução da norma para o Brasil. Isso é importante para quê? Para que a gente tenha uma normalização consistente, para que a gente realmente possa fazer essas comparações, assegurar melhores resultados para os nossos exames e assim a gente ter uma audiologia mais técnica e mais científica, tá? E o que é principal é a gente conscientizar os fonoaudiólogos sobre o assunto. Infelizmente, a gente não tem na nossa grade curricular uma disciplina intitulada Metrologia ligada à fonoaudiologia, Metrologia e Fonoaudiologia. Então, a gente não tem isso na nossa grade. Então, é um assunto pouco visto na graduação, também pouco visto nas pós-graduações. E de extrema importância. Então, acho que essa oportunidade da gente estar compartilhando esse conhecimento com vocês é muito importante para que a gente faça o empoderamento da nossa classe. A gente empoderar o profissional de conhecimento para que ele possa exigir o serviço adequado, para que a gente consiga, na hora de escolher um serviço de calibração, exigir
minimamente quais são os instrumentos que esse laboratório tem que ter, os certificados de calibração dos instrumentos do laboratório, e evitar essa questão de erro sistemático do equipamento, porque ele pode comprometer o nosso laudo audiométrico e pode prejudicar uma pessoa, pode prejudicar um paciente, um trabalhador. Às vezes esse erro de 15 dB ele pode, numa audiometria ocupacional, tirar o trabalhador de uma empresa, se for um caso profissional, ou pode comprometer a questão da indicação de uma perda auditiva induzida por ruído. Tá? E acho que também é principal incentivar com que os profissionais comecem a fazer a opção do laboratório acreditado, para que você tenha uma maior segurança nos resultados dos laudos que você emite. Né? Então isso é muito importante. E aí, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada,